Alô, amigos dos canais ESPN, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do The Books on the Table para debater o melhor dos esportes americanos pelos próximos 30 minutos, num programa recheado de assuntos legais. Estou aqui com o André Kfouri e com o Eduardo Agra mais uma vez. E enfeitando o nosso cenário no programa desta semana, o uniforme do Floripa Estepos, equipe de futebol americano de Santa Catarina. Você quer o uniforme do seu time no nosso cenário? É só mandar o material para cá. Rua Piracicaba, 175, bairro do Sumaré. O CEP é o 012-54050, São Paulo, capital. Olho na tela para conferir os destaques do The Books on the Table de hoje. Na NFL, as trocas e novos contratos para a próxima temporada. Na NBA, Dwight Howard continua no Orlando Magic. Leandrinho e Nenê trocam de time. O basquete universitário destaca a ausência do brasileiro Fábio Melo no March Madness. Na NHL, Sidney Crosby volta e ajuda os Penguins. E é claro, o tradicional Top 10. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O nado sincronizado começou a ser disputado no início do século passado, mas sem nunca integrar qualquer programa olímpico. Em Helsinki, 1952, a modalidade, ainda como demonstração, atraiu pouco público e só retornou para valer nos Jogos de Los Angeles, em 1984. O principal atrativo vinha do fato de ser um dos únicos esportes a ser praticado exclusivamente por mulheres. Nos Jogos de Barcelona, 1992, a disputa mais polêmica da história do nado sincronizado. Eram duas favoritas, a canadense Sylvie Frechet e a americana Kristen Babb-Sprague. Na avaliação final, a canadense recebeu uma estranha nota 8,7 e o ouro ficou com o Sprague. Começou então um protesto canadense para que a medalha fosse repartida entre as duas atletas. O COI cedeu e Frechet recebeu o ouro em 93. É um dos poucos casos na história dos Jogos de duas campeãs olímpicas em uma mesma prova. Minuto Olímpico. Oferecimento Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Bradesco, presença lado a lado com o esporte brasileiro. E McDonald's, concurso cultural. Próxima parada, Londres. O Brasil é uma nação, onde o esporte é campeão. Força e superação, presença é Bradesco. Novas marcas alcançar, superar, acreditar. Junto pra incentivar, presença é Bradesco, lado a lado com o esporte brasileiro. Acqua di Giorgio Armani. Quartas de final da Copa da Inglaterra. O Everton recebe o Sunderland. E o Tottenham quer reencontrar as vitórias contra o Bolton. Sábado, Everton e Sunderland, Tottenham e Bolton, nos canais ESPN. Começamos o The Books on the Table falando de NBA. Daqui a pouquinho, 8 da noite, tem Miami Heat e Philadelphia 76ers na ESPN e na ESPN HD. E na quarta-feira, a partir das 10h30 da noite, você confere o duelo entre Los Angeles Lakers
e Dallas Mavericks. A semana que foi muito agitada no melhor basquete do mundo por conta do último dia para trocas, e várias movimentações importantes aconteceram exatamente aí nas horas finais. Vamos conferir algumas das trocas mais importantes. Nós tivemos o Leandrinho indo para o Indiana Pacers. O Nenê deixou o Denver Nuggets e foi para o Washington Wizards. Os Lakers mandaram o Derek Fisher para o Houston Rockets. E o Ramon Sessions indo jogar, então, na equipe do Kobe Bryant. Outras trocas que aconteceram, a gente tem aí uma lista para mostrar para você de outras trocas que também aconteceram nesses últimos dias no melhor basquete do mundo. Olho na tela para você conferir as mudanças: o Gerald Wallace saindo dos Blazers, indo para os Nets, o Stephen Jackson indo para os Spurs em troca do Richard Jefferson, e o Marcus Camby saindo dos Blazers e indo para o Houston Rockets. Queria que vocês começassem falando exatamente dos brasileiros, né, Agra e André. O Leandrinho indo para o Indiana Pacers, que agora é time de playoff, e o Nenê indo para o segundo pior time da liga, Agra. Eu acho que o Leandrinho fez um ótimo negócio, porque estava escondidinho lá no Canadá, na verdade, estava saindo, né, do mapa ali nos Estados Unidos, ali, já caindo fora da NBA, na minha opinião. Vem para um time que vai disputar a playoff, um time competitivo, um time que tem bons valores, é um time jovem, bom técnico, e tem mais. Vem com o aval, eu acho, do Larry Bird, porque se o presidente falasse, não, esse aí não traz, não traria. É um cara que vai vir do banco, vai trazer pontos imediatos que às vezes esse time do Indiana tem precisado, né? Então eu acho que para ele foi ótimo. O Nenê, eu acho que é uma questão de business aí na NBA. Jogou poucos jogos, às vezes machucou muito, né, por um preço muito alto. Eles tinham lá desculpem a expressão, mas 4 jogadores medianos na melhor das hipóteses, e muito mais baratos que ele para fazer o que ele estava fazendo. Para você, André. Eu concordo com a análise do Agra, no caso do Nenê principalmente, que foi uma questão de mover um contrato que era um contrato talvez pesado. 67 milhões. Isso, do ponto de vista financeiro. O Washington Wizards, teoricamente, era um time que apostava no seu mais recente jogador que veio do draft, o John Wall, que é um armador, que pode ser uma estrela da NBA, mas ainda tem muito caminho pela frente. Ganha um jogador muito experimentado, com capacidade de contribuir na defesa e também no ataque. O Leandrinho se deu muito bem. O Leandrinho saiu de um time que estava indo cada vez mais para baixo para um time de claras chances dos playoffs. E ele vai contribuir com o potencial dele, o percentual de acerto de arremessos, que é algo que o ataque do Indiana Pacers é carente. Só lembrando que ele foi especulado 2 semanas antes, né, de ele ser trocado, que ele poderia até ser cortado da equipe para entrar o Landry Fields, que estava na China, né? Quer dizer, como eu falei, eu achava que ele estava de saída e agora volta aí numa posição, pode ser que ganhe aí muita confiança para jogar esses playoffs. Um jogador sobre o qual se falou muito a respeito de sair, mas decidiu ficar, o Dwight Howard. O pivô permanece no Orlando Magic. Ele tinha a opção de sair do contrato ao final dessa temporada e se tornar um agente livre, mas vai ficar na temporada 2012-2013 permanecendo em Orlando. Agra. Eu acho que isso aí foi ótimo para o Orlando. O time está na 3ª posição na Conferência do Leste, ganhou do Miami essa semana, né? Eu acho que foi bom para o Dwight Howard e para o Orlando. Eu acho que ele vai, talvez, aí, o ano que vem, testar o mercado, né? Mas, de qualquer maneira, o Orlando apostou nessa temporada, de tentar dar aí uma puxada e tentar chegar às finais da NBA. O Orlando, que tem o Dwight Howard como um dos seus líderes em estatísticas de todos os tempos, alguns números do Dwight Howard para a gente conferir aí nos rankings históricos da equipe do Orlando Magic. Número 1 em pontos, número 1 em rebotes, número 1 em tocos, número 1 em duplos. Outra movimentação importante da semana na NBA, fora das quadras, André Kifuri. Mike D'Antoni foi embora, André. É uma boa notícia? Você não vai soltar rojão? Olha, eu analiso essa questão de 2 maneiras. Primeiro, eu realmente acho que o Mike D'Antoni era uma das razões do baixo rendimento do time e não discordo da mudança no comando. O que eu discordo é que uma mudança de comando foi feita por causa dos caprichos de um jogador específico, que até agora não justificou o investimento que foi feito nele e a expectativa que o torcedor nova-iorquino criou em torno do Carmelo Anthony. Aquela história dele publicamente dizer, não quero ir embora, parem com isso, e 1 hora depois o Mike D'Antoni pedir demissão e 5 horas depois o time fazer 160 pontos, me desculpe, mas é um pouco de... É uma prova de um jogador, que existe ali um jogador mimado e que
queria ter mais ingerência no controle do time. Isso é uma inversão de valores difícil, né? Aliás, a gente tem até imagens desse jogo aí, 121-79 em cima do pobre Portland Trail Blazers, né? Que inclusive acabou gerando outra demissão. O Nate McMillan saiu em seguida, né? O assistente de defesa do Mike Krzyzewski nas últimas Olimpíadas, no Mundial e nessa Olimpíada desse ano, acabou sofrendo aí um golpe duro o Nate McMillan. Agora, só lembrando que o Carmelo, quando estava machucado, e o Knicks teve aquela ótima sequência daquela coisa do Jeremy Lin. Sem ele, né? Sem ele. Quer dizer, quando ele voltou, o negócio deu uma caída. Quer dizer, é um cara, como talvez eu concordo com o André, mimado e que tem um volume de jogo muito grande, tem que ter a bola nas mãos o tempo inteiro. Né? O Portland demitiu o Nate McMillan depois dessa derrota para os Knicks e durante os últimos dias também dispensaram o Greg Oden, que chegou a ser primeira escolha de draft, né? Mas nunca conseguiu jogar, porque uma contusão atrás da outra e agora acaba sendo dispensado aí do Portland. O Portland até insistiu com ele, mas não dá mais, Agra. Não dá mesmo, e o Portland volta aí a sofrer. Vocês lembram do Sam Bowie, de Kentucky, né? Que foi draftado da frente do Michael Jordan, na verdade, e machucou o pé logo de saída. A mesma coisa com o Greg Oden. É uma pena, porque quem viu ele jogar como um freshman as finais da NCAA, né? Tinha muitas esperanças que ele fosse ser o próximo super pivô da NBA. É pena mesmo. Falando em NCAA, é hora da gente abordar o assunto do futuro do melhor basquete do mundo. I'm standing here with my dog technology. We are here to uplift your minds and upgrade your systems. So come on down, everyone that wants to get some. Get in and boot, and boot. Yo, I couldn't give a rat's ass. I come to eat grub and slap ass. Loucuras de março na tela dos canais ESPN. Hoje, a partir das 10h30 da noite, a segunda rodada do March Madness ao vivo na ESPN HD. Neste sábado, a partir das 6 da tarde, a terceira rodada. No domingo, você acompanha mais a terceira rodada a partir das 7h30 da noite na ESPN HD, a partir das 10h30 ao vivo também na ESPN. E na quinta-feira da próxima semana, já chegamos às oitavas de final com o Sweet 16 a partir das 8 da noite. A gente tinha muita esperança, muita expectativa pela presença do brasileiro Fábio Melo, da Universidade de Syracuse, no March Madness, mas problemas acadêmicos deixando ele de fora da reta final do basquete universitário. Agra. É uma pena, né? Porque a gente tinha grandes expectativas, ele tinha acabado a temporada regular, Syracuse tinha sido campeão da mais forte conferência, né, dos Estados Unidos, a Big East, tem 9 times no torneio da NCAA. Mas ele, infelizmente, teve aí problemas escolares, né? E lá, dependendo da universidade que você esteja estudando, e dependendo do técnico que tenha lá, dependendo da seriedade com que ele encara tudo isso aí, se você não estudar, você não joga. E a NCAA está sempre de olho, né? Eles são muito criteriosos com isso aí. André. O que é importante frisar nesse caso é que a Universidade de Syracuse está sendo investigada neste momento, assim como aconteceu em Penn State, por um caso de abuso de um técnico a prospectos, jovens jogadores, jovens potenciais jogadores de basquete. O técnico Jim Boeheim é muito famoso nos Estados Unidos, ele está lá há 365 anos. Mais de 30. E ele não precisa de mais problemas. Talvez uma coisa esteja relacionada à outra, já que não é a primeira vez que o Fábio Melo deixa de jogar. Da outra vez foi por outras questões disciplinares agora, mesmo sem muitas explicações, né? O que aconteceu, né? Só nota baixa, mas por quê? Então, não teve, a coisa não foi tão bem explicada assim. Mesmo assim, ele foi utilizado, depois da primeira suspensão, ele foi utilizado 10 jogos. E a NCAA está investigando se ele foi utilizado com a universidade, tendo consciência de que ele não poderia ser usado. Quer dizer, pode se complicar ainda mais aí o Fábio Melo e a Universidade de Syracuse. E como acontece todos os anos, o Barack Obama preencheu o seu bracket. A gente tem imagens aí do presidente Barack Obama pelo 4º ano seguido, né, preenchendo aí o bracket do basquete universitário. Ele só acertou North Carolina em 2009. Nos últimos 2 anos ele apostou em Kansas, mas Kansas caiu antes. E dessa vez ele está apostando em 2 cinderelas no Sweet 16. New Mexico no oeste e North Carolina State no meio oeste. E ele bota Kentucky, Ohio State, Missouri e North Carolina no Final Four. Kentucky, Ohio State, Missouri e North Carolina, com North Carolina e Kentucky fazendo a decisão. São bons times. Eu acho que aí nós temos pelo menos 8 times, né, que poderiam ser incluídos no Final Four. North Carolina é um time muito forte, muito talentoso, é um time que tem jogado bem aí no final da temporada regular e no torneio da conferência, né? Kentucky é um time muito forte, muito alto, muito atlético, mas eu acho que é um time muito jovem.
Eu gosto muito de Michigan State, porque eu gosto do Tom Izzo. Esse ano aqui ele tem, porque esse cara tem ido aí pro Final Four, de 10 ele foi de 7. Quer dizer, e é um time muito forte, muito atlético, um time experiente. E eu gosto muito do Tom Izzo. Eu gosto de Michigan State. Pode ser surpresa no Final Four. Vamos conferir alguns destaques daquilo que já rolou no March Madness durante esta semana. A Universidade de Syracuse suando para vencer o NCAA e o UConn fora do torneio, hein, Agra? Mas o UConn não era mais ou menos esperado. Por quê? Porque ficou em 10º lugar na conferência. Fez um bom torneio na temporada regular. Não fez um bom torneio, acabou sendo convidado até porque tem bons jogadores, como Jeremy Lamb, que a gente vai estar vendo logo na NBA. Mas teve muitos problemas. Jim Callahan, o técnico vencedor, campeão da NCAA, teve muitos problemas de saúde. Então o time foi muito instável. Jogando contra um time de Iowa State na noite passada, foi o 4º colocado, talvez na segunda mais forte conferência, que é a Big 12. Então não foi muita surpresa cair fora o UConn, não. A gente ficou devendo o bracket do Eduardo Agra para essa semana aqui, mas do Sweet 16 para frente ele vai preencher e na semana que vem a gente mostra para você aqui no Debooks Under Table. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho porque tem futebol americano, beisebol e hockey para a gente debater. Até já. I know that you're going to have friends over, 4 or 5 friends tops. My car, drop limits. There's a little guy in the oven. Want somebody? Projeto Time. 16 de março nos cinemas. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Celular, tablet. É Galaxy Note. Isso é a alta definição. ESPN HD, o primeiro canal esportivo 24 horas em alta definição da América Latina. Desfrute o melhor do esporte mundial como nunca se viu. Continuamos trazendo ação de todos os ângulos. ESPN Mobile. ESPN 360. ESPN.com.br. Rádio Estadão ESPN. Revista ESPN. E também ESPN HD. Canais ESPN. Informação é o nosso esporte. Não perca neste sábado o Juca Entrevista o campeoníssimo Escadinha, o Serginho do voleibol. Poucos jogadores na história do vôlei mundial têm tanta história, tanto título, tanta medalha. Se você tiver que escolher agora entre ganhar o ouro de novo em Londres na Olimpíada e ver o seu Corinthians campeão da Libertadores, o que você escolhe? O ouro em Londres. Mas eu explico por quê. Só aqui na ESPN. Rodada final do torneio Six Nations. Sábado, Itália e Escócia querem encerrar a participação com um belo triunfo. No Millennium Stadium, o país de Gales está a uma vitória do Grande Slam, mas a França quer estragar a festa. E correndo por fora, a Inglaterra enfrenta a Irlanda. 6 nações, uma coroa. Torneio Six Nations de rugby. Somente nos canais ESPN. ESPN, a casa da NBA. 2 líderes de divisão se encontram na Filadélfia. Heat contra 76ers. Hoje ao vivo, nos canais ESPN.
Estamos de volta com o The Books on the Table, agora com mais um capítulo da novela O Direito de Jogar, estrelando Peyton Manning, que nessa semana informou o Miami Dolphins que os Dolphins estão fora da parada. A notícia da sexta-feira é de que ele vai fazer alguns lançamentos, sendo observado por todo o staff do Denver Broncos. O Arizona Cardinals está na briga e também o San Francisco 49ers. Na terça-feira, o Peyton Manning fez alguns trabalhos sendo observado pelo pessoal de São Francisco. André? Confirmando a informação de que não, Manning não está pedindo para trabalhar em time nenhum da NFL e não aceitará um contrato com muitas cláusulas de incentivo por conta das dúvidas em relação ao futuro dele. Ele é um dos maiores quarterbacks da história, está gastando tempo tranquilamente analisando qual é a melhor situação, já avisando que certos times estão descartados, como o Miami Dolphins, que aparecia como um provável vencedor aí nesse processo, e o avião do dono do Denver Broncos foi ao encontro dele hoje levando técnicos e tudo mais. Mas o San Francisco 49ers aparece, de acordo com os nossos companheiros lá nos Estados Unidos, como um time fantasma aí, com alguma dose de intriga, porque tem um quarterback praticamente estabelecido, né? O Alex Smith está por lá, tem muita gente que acha que o interesse do Tennessee Titans é só fumaça, mas que a coisa não andaria porque não pegaria bem para o Peyton Manning, como os Titans fazem parte da mesma divisão dos Colts, enfrentar duas vezes o Indianapolis Colts todos os anos geraria muita controvérsia. Vamos aguardar aí o que acontece nos próximos dias. Semana agitada também no mercado da NFL. Olhe na tela para você ver o que aconteceu nesses últimos dias. Algumas negociações importantes rolando no futebol americano. O Randy Moss fechando o contrato de 1 ano com o San Francisco 49ers. O Calvin Johnson renovando por 7 anos, 132 milhões de dólares com o Detroit Lions. O Brandon Marshall vai para o Chicago Bears. 5 temporadas, 47 milhões de dólares. Deshaun Jackson renova com os Eagles, 5 anos, 51 milhões de dólares. Vincent Jackson vai para o Tampa Bay Buccaneers, 5 anos, 55,555 milhões de dólares. Red Wayne renova com os Colts por 3 anos, 17 milhões e meio de dólares. Marcus Colston renova com o New Orleans Saints, 5 anos, 40 milhões de dólares para ele. Pierre Garçon vai embora de Indianápolis, vai servir agora o Washington Redskins, 5 anos, 42 milhões e meio de dólares. O Peyton Hillis vai para o Kansas City Chiefs, contrato de 1 ano, 3 milhões de dólares, é um running back, né? O pessoal não gosta de dar contrato longo para running back. E o Mario Williams, jogador de defesa que vai embolsar 96 milhões de dólares em 6 anos com o Buffalo Bills. André? Desses 50 milhões são garantidos, ou seja, pouco mais da metade do contrato é garantida para o jogador, independentemente dele ter bom rendimento ou até se machucar. Dá a medida de quanto o time realmente gostaria de investir nele. É a volta do Buffalo Bills aí, né, ao cenário competitivo. Falando em dinheiro garantido, 60 milhões de dólares garantidos para o Calvin Johnson, que renova com o Detroit Lions até 2019. Ele é um dos wide receivers mais competentes da NFL desde que entrou na liga, o Megatron. Ele é o número 1 da NFL em touchdowns, número 2 em jardas, número 3 em recepções de 25 jardas, desde que chegou à liga. E praticamente não deixa os passes caírem. Um jogador muito confiável, só dropou 3% das bolas lançadas da sua direção, Agra. Eu acho importante, né, que como no caso dele, do Colston, etc., que alguns times se preocuparam em se reforçar, mas outros se preocuparam em manter as suas grandes estrelas, como foi o caso do Detroit Lions. Então, para continuar com a sequência que teve o Detroit nessa temporada, manteve a sua principal estrela. E a gente acertou na previsão da semana passada sobre quem? Randy Moss. Pois é. Contrato de 1 ano, com uma série de incentivos, ele pode fazer um bom dinheiro se voltar a ter a forma que ele tinha antes. Falando nisso, já pensou se o Peyton Manning vai lá para São Francisco? A parceria Peyton Manning e Randy Moss, será que poderia ser exclusiva? Essa coisa do Peyton Manning indo para lá, o Alex Smith fez uma temporada sensacional. Eu acho que o técnico também foi muito importante no fator motivação e o que pode ajudar muito o Randy Moss, porque a gente viu que é um técnico que está sempre atrás dos jogadores, dando força, entusiasta. Eu acho que pode ser importante para a carreira do Randy Moss. O Brandon Marshall está indo para Chicago, ele que essa semana está envolvido até com problemas policiais, né? Mas de novo, né? Deixa Miami e vai para Chicago. É bom o pessoal lá botar uma lente de aumento aí, porque o Brandon Marshall sempre cheira a confusão, né? Ele passa a ser um problema que é assumido pelo Departamento de Polícia
Da cidade de Chicago. E não do departamento anterior. Na verdade, o problema que ele teve foi em Nova York, né? Na cidade de Nova York. Antes da gente passar aqui por hockey, André, só um destaque rápido do beisebol, porque a notícia do dia, o Andy Pettitte voltando. Surpreendentemente, no começo do Spring Training dos Yankees, ele foi convidado para fazer aquela aparição como técnico, ajudar, né, nos treinamentos, nesses primeiros exercícios e tudo mais. Dizem os amigos do Andy Pettitte que ele já naquela época já pensava, estava com aquela coceira de voltar a jogar. Depois que qualquer discussão a respeito da volta dele terminou, ele ligou para o Brian Cashman durante o encontro dos General Managers de inverno e disse: quero voltar. 2,5 milhões de dólares por um ano é um contrato de minor league, depende dele ter condições, dele apresentar condições físicas e atléticas para voltar a jogar. À beira dos 40 anos de idade. O hockey é atração também aqui na tela dos canais ESPN. Olho na tela para você conferir as próximas transmissões. Washington Capitals e Detroit Red Wings, 8h30 da noite ao vivo na segunda-feira. Na terça, o Calgary Flames enfrenta o Colorado Avalanche, 10 da noite no horário de Brasília. Essa semana marcou a volta do Sidney Crosby. Desde dezembro a gente tem falado sobre as contusões, né, do Sidney Crosby. E ele voltou a jogar finalmente nessa semana, ajudando a equipe dos Penguins a vencerem 5-2 em cima dos Rangers, a 10ª vitória seguida da equipe de Pittsburgh. E é bom ver de volta um cara que é um dos maiores jogadores da história do hockey, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente depois de tanto tempo. Tá aí a informação, foram 3 meses parado. É muito tempo para um jogador da qualidade dele ficar sem jogar, sem que as pessoas comecem a se preocupar, né, com o retorno e a gravidade da lesão que ele teve. Então, é importante ele voltar, claro. Para a gente fechar o The Books on the Table dessa semana, as 10 melhores jogadas da última semana nos esportes americanos. Roda aí. Começamos com a NBA. Rodrigo Boboa. Que isso, rapaz? É que a do Rajon Rondo, que vai ficar número 1, foi inacreditável. Fora do comum. Número 9, NHL, já vi. St. Louis Blues, o Andy McDonald. Você não viu? Vi, mas eu não sabia que era o número 1. Número 1. Tô com o roteiro. Então tá aí. Tô colando aqui, ó. Número 8, Kobe Bryant. Mascarado. O Vingador mascarado. Esse jogou essa semana aí, ele tá brincadeira, né? Só essa semana? Eu tô dizendo, mas essa semana especialmente teve 2 jogos sensacionais. Na 7ª posição, DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings. Andou no começo ali, a arbitragem... a arbitragem na NBA, ela é permissiva com ele. Esse é o grande segredo da NBA, esse DeMarcus Cousins. Está escondidinho lá em Sacramento Kings, é um dos caras, um dos top 5 em double-double, tem jogado muito bem nessa temporada. Russell Westbrook também por aqui. Ele diz que ele não sabe enterrar. Vai pra cima do Houston Rockets e bota a casa abaixo. Também não tá jogando nada, né? Não é mais segredo. Esse aqui também não é segredo, não. Kevin Durant. Companheiro. Quarta posição para mais um lance da NBA. Joaquim Noah, do Chicago Bulls. Essa você viu ao vivo. E essa eu trabalhei. Como ajuda o time esse cara. Como não aparece, mas faz todo o trabalho sujo aí dessa defesa do Chicago Bulls. Terceira posição para Marvin Williams, do Atlanta Hawks. Mais um traveling, mais uma andada, hein, Agra? Vocês são chatos demais. Não é o All-Star Game isso aí, companheiro. Deixa o cara, meu, deixa o cara. É jogo de temporada. Raymond Galloway. É o basquete universitário, Universidade de La Salle. E na primeira posição, uma assistência digna de circo, assinada pelo Rajon Rondo. Que isso, né? Não tinha como não ser, né? Sensacional, né? Ups. Iam trocar o cara só porque ele não se dá bem com o Doc Rivers? Isso aí o cara começou a fazer 30 assistências pro jogo, né? Entra em quadra trajando um óculos escuros. Vamos colocando por aqui um ponto final no The Books on the Table. Agradeço ao André Fúria e ao Eduardo Agra, você que esteve com a gente em todo o Brasil. Até a semana que vem. Tchau.